Duas coisas. Primeiro, é incrível como quando você planta, você acaba colhendo uma hora ou outra. E a segunda é que a esquerda de novo cai na armadilha do bolsonarismo de discutir a coisa errada e de tirar o foco do que realmente interessa. Primeiro, Cid Gomes, ele plantou fascismo. Ele e o irmão dele, Ciro Gomes. Como eles plantaram fascismo? É do Cid Gomes aquela frase: o Lula tá preso, babaca. Lembram? Que foi proferida por bolsonaristas e que ajudou a fomentar o fascismo e o antipetismo. E foi o Ciro Gomes quem recusou ser o vice do Lula e depois estar na cabeça de chapa da campanha com o Haddad como vice. Ele recusou esse convite, ele falou, e ele falou que isso era uma palhaçada. Então o Ciro Gomes, que poderia ser o presidente da República hoje, jogou o país no colo do fascismo. Então ele plantou o fascismo e no segundo turno ele foi para Paris e não fez a luta contra o fascismo durante a campanha. Então, por uma birra do Ciro Gomes, o país foi parar nas mãos do fascismo que quase matou o irmão dele, que também ajudou a plantar o fascismo com a frase: o Lula tá preso, babaca. Então, quando planta, colhe. Essa é a primeira coisa. A segunda é que a esquerda, de novo cai no conto do vigário, cai na arapuca bolsonarista. Qual é a arapuca bolsonarista? O que o bolsonarismo quer? O que importa para eles nisso tudo que aconteceu com o Cid Gomes, nesses tiros que ele levou, nessas greves de policiais por todo o país? O que importa para o bolsonarismo é que a esquerda não discuta as greves dos policiais, os motins feitos por esses bandidos de farda, que é quem está de farda armado, encapuzado, não é policial, é bandido, tá ali na condição de bandido. Em vez da esquerda discutir esse fenômeno e ver que o golpe do Bolsonaro não é um golpe militar, um golpe com as Forças Armadas, e sim um golpe miliciano, plantando milícias em todas as polícias do país, fez a esquerda focar nisso. A esquerda foca em: o Cid Gomes está certo ou está errado? Ele mereceu ou ele não mereceu? Essa discussão não importa, ela só importa ao bolsonarismo. A discussão verdadeira é: gente, o bolsonarismo está planejando um golpe miliciano. Eles estão implantando milícias em todas as polícias do país. A polícia de Sobral, a mesma que deu tiros e tentou assassinar um senador, gosto dele ou não, é um senador. Poucos minutos antes, esse senador o Cid Gomes estava tentando conversar com os manifestantes e um bandido encapuzado de farda deu um murro na cara dele. E aí, houve depois tudo aquilo e ele levou 2 tiros, deram vários tiros, 2 só pegaram, ele teve sorte que não pegou um órgão vital e ele tá vivo. Tá. Poucas horas antes, esses bandidos encapuzados, eles estavam com as viaturas da polícia passando pelo centro da cidade, mandando os comerciantes fecharem as lojas. Gente, polícia não usa capuz. Quem tem arma e usa capuz é bandido, é bandido. Policial só usa capuz em algumas operações específicas para não ser reconhecido por criminosos e coisas do tipo, mas só em situações muito específicas. Policiais não usam capuz para armados para mandar comerciantes fecharem as lojas no centro da cidade e para causar medo na população. Não, a polícia está ali para servir. Se eles estão armados de capuz causando medo, eles são bandidos. E com bandido não se deve ter diálogo realmente. E aí, esses bandidos estão se alastrando. Vários estados têm ameaça de greve da polícia no carnaval. E quem faz esses motins são bolsonaristas, são milicianos. Foram flagrados alguns assessores da ministra Damares Alves ali no motim dos policiais de Sobral, esses mesmos que tentaram assassinar o senador. Ou seja, tem gente do governo federal instruindo os policiais, os bandidos, e colocando milícias, formando milícias em várias polícias do país, principalmente no Nordeste, que é a área que não é bolsonarista. Para ele ganhar o Nordeste, como é que ele faz? Com a força. Só que o Bolsonaro, muita gente não sabe, as Forças Armadas não estão felizes com o Bolsonaro. Ele, apesar de ser o governo com mais militares em toda a história, mais até do que na ditadura militar, os praças das Forças Armadas estão bem pé da vida com o Bolsonaro, porque ele aumenta salários e dá benefícios aos generais, aos coronéis, às patentes mais altas e deixa os praças às mínguas. Então eles não estão muito felizes com o Bolsonaro. E dar um golpe usando Forças Armadas precisa de muita coesão, ou seja, precisa de todos juntos num objetivo só, que seria dar um golpe militar, alguma coisa assim. Porém,
dar um golpe usando milícias dentro da polícia e fazendo por todo o Brasil é muito mais fácil, ainda mais para um presidente miliciano, para um presidente que é amigo de vários milicianos e que sabe muito bem como funcionam as milícias. Então tem gente do governo federal, ficou claríssimo ontem, que está se infiltrando nas polícias e criando milícias dentro dos quartéis. E aí é muito difícil combater isso, porque você não sabe quando a polícia está cometendo um crime, para quem que você liga? Para o Batman? Não tem como, você vai ligar a polícia, eles são os criminosos. Então é muito difícil de conter. E aí, quem pode ajudar nesse caso é o Exército, que é comandado, está às ordens de quem? Do presidente. Eu vou dar um exemplo. Em Minas Gerais, os policiais estavam ameaçando fazer greve, o governador deu um aumento de 41% para eles, mas antes o governador, com medo da greve, acionou o governo federal e pediu às Forças Armadas para ajudarem na segurança em caso de greve. O governo federal, que é o Jair Bolsonaro, ele negou. Por que ele negou? Para dar força para os policiais. E aí, o governo de Minas foi obrigado a dar o aumento. E isso está acontecendo agora em todo o país. Os policiais estão pedindo aumento, estão fazendo demandas. Mesmo os governos, no Ceará aconteceu isso, mesmo eles atendendo às demandas, eles fazem motins. E o governo não manda as Forças Armadas. Agora foi obrigado. Então, a gente pode até criticar o Cid Gomes, falar quem está certo ou está errado. Isso não interessa. O que interessa é o que o bolsonarismo está fazendo. Justo quando o Adriano da Nóbrega morreu e os celulares dele estão em posse da polícia do Rio de Janeiro e está batendo desespero muito forte nos bolsonaristas, ele começa esse motim nas polícias, começa a organizar isso. Não é coincidência, é só ligar os dois pontos. Adriano da Nóbrega morre, ele era amigo, hoje saiu a notícia de que o Flávio Bolsonaro foi visitá-lo na prisão e de que ele ia ao gabinete do Flávio Bolsonaro várias vezes. Tem uma segunda notícia que pouca gente sabe, que em 2003, Adriano da Nóbrega e Fabrício Queiroz, os dois juntos, são acusados de um homicídio. Eles assassinaram uma pessoa em 2003, são acusados disso. E até hoje, 17 anos depois, o inquérito não está pronto. Ou seja, aquela investigação que vai demorar para sempre até o crime prescrever, porque eles têm muito poder, a milícia tem poder e ninguém tem coragem de investigar. Então, Queiroz e Adriano da Nóbrega eram cúmplices de um assassinato. Vocês estão entendendo o tamanho da ligação dos milicianos, do Adriano da Nóbrega com o Flávio Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro? Eles eram amigos. Quando eu digo que a queima de arquivo do Adriano da Nóbrega não foi promovida pelos Bolsonaro e se encontra o Bolsonaro, é por isso que eles estão tão desesperados, por isso que o Flávio Bolsonaro publica vídeo fake para dizer que ele foi torturado, por isso que eles querem de qualquer maneira federalizar a investigação para colocar a mão nesses celulares, para não deixar vazar o que quer que tem ali. Por isso que o Bolsonaro fala, talvez tenham conversas e áudios forjados no celular dele. Imagina o que tem lá, para ele falar em áudio. Ninguém perguntou, ele fala. Então, a coisa tá ficando feia, tá batendo desespero e eles começam a organizar motins. E o Cid Gomes, certo ou errado, o fato de que ele foi lá com aquela retroescavadeira e levou 2 tiros fez com que todo o país se atentasse a isso. Que ninguém ia estar se atentando a isso. É uma greve de policiais em uma cidade pequena do Ceará. E a mídia não daria cobertura alguma àquilo. Mas quando um senador leva 2 tiros, aí a mídia é obrigada, tá em todos os jornais, tá em todos os canais de TV, em todas as rádios. Eu tô aqui comentando, todos os youtubers estão comentando, e aí todo mundo tá falando disso, e aí tá expondo o golpe do Bolsonaro. Então, certo ou errado, os tiros que o Cid Gomes levou, mesmo eu não gostando dele, mesmo eu pegando o ranço dele e do irmão dele com o que eles fizeram em 2018, foi útil para mostrar o golpe dos Bolsonaro, que é esse golpe miliciano. Quando todo mundo achava, o Bolsonaro vai assumir, ele vai tentar dar um golpe militar. Não. É um golpe miliciano, que é muito mais fácil para ele organizar nos quartéis de todo o Brasil pequenas milícias. Hoje em dia tem WhatsApp, tem Facebook, tem redes sociais, está todo mundo conectado na palma da mão. É muito mais fácil de organizar tudo online e aí ele pode dar pouco a pouco fazer o autoritarismo bolsonarista crescer cada vez mais. Ainda mais em momentos como esse, em que ele está completamente encurralado. Eu falava aqui, ele está encurralado pela morte do Adriano, ele está encurralado pelas investigações da rachadinha, tem a investigação do crime da Marielle, ele está encurralado pelo Paulo Guedes, que está querendo sair, e a mídia que começou a... Dizem que perceberam agora que ele é um fascista, que ele passou de todos os limites democráticos, que ele age como um ditador só porque ele xingou uma jornalista da Folha, sendo que ele já tinha xingado jornalistas
dezenas de vezes antes de ser eleito, e mesmo assim tinha aquele editorial do Estadão dizendo que era uma escolha difícil entre Bolsonaro ou Haddad. Mesmo o Bolsonaro já tendo cometido várias atrocidades antes, a mídia fingia que não via e apoiou o Bolsonaro. Mas agora ele está cercado por tudo isso, então ele tenta dar esse golpe miliciano. E se a esquerda ficar focando em o Cid Gomes é culpado, o Cid Gomes não é culpado, ele poderia ter matado pessoas inocentes, ele poderia ter sido morto, isso, aquilo. Quando a esquerda discute isso, a esquerda está caindo na arapuca, que é discutir o irrelevante. Não é relevante se ele estava certo ou errado. O relevante é o Bolsonaro tá armando milícias nas polícias de todo o Brasil e está começando pelo Nordeste. Tem 7 estados do Nordeste em que as polícias estão ameaçando fazer greve no Carnaval. Então a coisa tá ficando feia. Tem o governador da Paraíba falou, não, isso não é um movimento nacional, não é o caramba. O que mais me irrita de políticos é quando eles tentam tapar o sol com a peneira. É um movimento nacional e tem insurgências no quartéis de todo o país, está sendo noticiado. Esses bandidos encapuzados de arma estão aterrorizando a população em vários locais. E quando a gente fala, isso pode ser uma coisa só nesse dia. Não. A polícia em São Paulo todo dia invade uma escola e espanca estudantes. Teve uma escola que gravaram, e aí faz 2 dias que gravaram, e aí todo mundo começou a falar disso. Mas isso acontece todos os dias em São Paulo, e não é só em São Paulo, em outros lugares do país também. E eles são mandados, não é porque o policial é um monstro. Não, o policial é um cidadão comum. Muitos deles foram educados e recebem ordens para serem monstros, e aí eles vão fazer isso. Mas eles são cidadãos comuns que, se eles tivessem sido convencidos antes pela esquerda e não pela direita, eles não agiriam como monstro, mas eles são uma corporação que foi seduzida pelo discurso da extrema-direita. E aí fica muito difícil de fazer com que a maioria deles não sejam de extrema-direita, porque eles recebem na palma da mão deles, todos os dias, coisas fomentando o ódio ao PT, fomentando o ódio à esquerda, ao comunismo, ao que quer que seja, e dizendo que o Bolsonaro é o mito, que o Bolsonaro é a salvação de tudo, e fomentando esse sentimento que está agora transbordando e mostrando policiais assim encapuzados e falando, não, agora eu sou o dono da cidade, eu penso que eu posso pegar a viatura com meus amigos policiais, encapuzado, e mandar os comerciantes fecharem as lojas porque eu quero, e ponto final, e acabou. Esse sentimento foi aflorando pela extrema-direita, pela estratégia de comunicação deles. Começou no WhatsApp muitos anos atrás, começou em 2014, 2015, e cada vez mais eles fazem. A esquerda faz o que contra isso? Nada. A esquerda, você pode falar, eu odeio a polícia, são fascistas, eu posso falar isso, mas a esquerda tem que agir estrategicamente, tem que pegar esse pessoal e dar um jeito de trazê-los para o nosso lado, os que forem possíveis, os que ainda têm possibilidade de trazê-los para o nosso lado. Se a esquerda tivesse pensado estrategicamente antes, eles nem teriam ido para o lado da extrema-direita. A esquerda, em 2014, tinha a máquina pública na mão, tinha tudo, tinha milhões para gastar em comunicação, e não fez. O Bolsonaro tem. O Bolsonaro nem tinha e começou a fazer. E agora que ele tem a máquina pública na mão, é fácil para ele se infiltrar ali nos quartéis de todo o Brasil e tentar dar um golpe miliciano. E é isso que ele está tentando fazer. E se você gostou do vídeo, curte. Se você concorda ou discorda, deixa nos seus comentários. Você acha que o Bolsonaro está tentando dar um golpe? Você acha? Isso acho que não tem nem o que achar. Para mim é óbvio, mas deixa a sua opinião. Você acha que tem ligação a morte do Adriano e a crise que o Bolsonaro está enfrentando com essas insurgências de policiais, com gente infiltrada do governo federal? Vocês acham que tem ligação? Comenta, curte o vídeo também, e se não é inscrito no canal até agora, se inscreve e vamos aqui fazer oposição a esse governo juntos. É isso. Falou!